Casos são muito comuns, doutor? Não são muito comuns, não. Eu acredito que o papel da imprensa, o papel a informação em geral, as pessoas hoje sabem muito sobre limitações, sobre casos não tão bem-sucedidos, sobre mitos, sobre novas técnicas e antigas limitações. Então as pessoas elas têm mais consciência do que elas podem obter da cirurgia plástica. Portanto, eu acho que esse mito, ele diminuiu muito. Mas ele vai ser uma constante em todos os consultórios de cirurgia plástica e os cirurgiões, nós temos que entender e estarmos atentos para isso, para que a cirurgia não seja indicada no momento errado. A pergunta agora é do funcionário público Kleber Viana. A minha dúvida é a seguinte, você fazer uma cirurgia de correção e com um certo tempo você pode fazer outra em cima, vamos supor, você tirou uma gordurinha, e logo de um tempo depois se essa gordurinha voltar, você pode voltar a fazer, você tirou um papo, esse papo com o tempo ele volta, você pode refazer, fazer em cima logo em seguida? O Kleber, aí a mesma história, bom senso em cima de tudo, limitação técnica tem que ser avaliada, etc. Se você tira uma barriguinha com a lipoaspiração e você engorda novamente, é claro que você pode tirar de novo. Se você tem bolsa palpebral, você tira, daí 2, 3, 5 anos volta um pouquinho, você pode reoperar. É claro que existem procedimentos que a partir de um certo tanto, você passa a não ter mais um tanto de pele para cobrir aquela área trabalhada. Então isso aí passa a ser perigoso, porque talvez uma tração excessiva de pele leva a uma cicatriz muito aparente. Então isso tem que ser analisado. Agora o fato de já ter sido operado uma vez não contraindica de maneira nenhuma um outro procedimento. Agora a professora Hilda Dias Lopes. Eu queria saber qual tipo de cirurgia plástica que pode ser feita apenas tomando anestesia local. Hilda, as anestesias, elas são, hoje em dia, do mesmo jeito que todas as áreas médicas estão sendo desenvolvidas cada vez mais, hoje em dia nós temos anestésicos que são muito bons. Anestésicos que quase fazem o papel de uma anestesia geral sem o que deve ser feito para uma anestesia geral. Portanto, eu acredito que a tendência vai ser, cada vez mais, nós operarmos com anestesia local, porque diminui custos, diminui os riscos, as internações também elas são mais reduzidas, etc. Todas elas poderiam, a princípio, ser feitas, por exemplo, uma cirurgia de face, a cirurgia de pálpebra, narizes, implante de cabelo, pequenas lipoaspirações, algumas mamoplastias. Por exemplo, existe uma mamoplastia, uma cirurgia das mamas, que pode ser feita com uma lipoaspiração, que chama-se vibrolipoaspiração. Ela destrói o tecido gorduroso e daí você tem menos tecido a ser ressecado, você diminui o tamanho das cicatrizes. Isso pode também ser feito com anestesia local. Agora, uma lipoescultura, por exemplo, de toda a silhueta, atrás das costas, na frente da barriga, a anestesia local passaria a ser tão desagradável, porque são várias áreas e várias picadas e tudo, às vezes ainda é melhor uma peridural. Mas isso também tem que ter a participação do anestesista. O profissional anestesista ele tem que decidir, no final das contas, qual que é a anestesia mais segura para o seu caso, ou para qualquer pessoa, e aí sim depois o conforto dessa pessoa. Sobre a lipoaspiração, existe algum perigo? Tem pessoas que têm medo de perfuração de intestino, notícias que a gente ouve por aí. Tem algum fundo de verdade nisso, doutor? Claro, todo mundo soube de casos de pessoas que furaram o intestino e tudo, mas todo mundo também ouviu falar sobre aviões que caem e se espatifam no solo, e são meios de transporte seguros. O que tem que ser avaliado é o que aconteceu nas circunstâncias daquela lipoaspiração ou daquela cirurgia cardíaca, ou seja lá qual for o procedimento médico que houve algum insucesso. Não é inerente à lipoaspiração um risco. A lipoaspiração, como eu já disse, é talvez o procedimento mais simples, porque você tem um pequeno furo de pele, uma cânula que vibra e destrói a gordura e aspira essa gordura. Agora, o plano que você está trabalhando, ou se tem uma hérnia, se tem um intestino, é fruto da sua formação médica. Você tem que ter noções de anatomia, você tem que ter noções de técnica cirúrgica, bom senso, responsabilidade naquilo que você está fazendo, porque senão, uma cirurgia cardíaca, você pode perfurar o coração, numa cirurgia de catarata, você pode furar o olho, o cérebro.
Então, não é inerente à lipo. A lipo é extremamente segura e cada vez mais com novos aparelhos que estão chegando no mercado. E principalmente quando são feitos procedimentos como a transfusão de sangue do próprio paciente, porque você perde um pouquinho de sangue e isso é natural. A recuperação é muito mais rápida quando você toma esse sangue também durante sua cirurgia. Ou seja, isso tem que ser discutido com o seu médico, mas absolutamente a lipo não é uma cirurgia perigosa, não. E a última pergunta do público é da Sumaia Pantel, que é técnica legislativa. Ela tem uma dúvida sobre os hospitais públicos. Quais são as cirurgias plásticas que os hospitais públicos fazem? Sumaia, depende do hospital público. A grande maioria dos hospitais públicos com serviço de cirurgia plástica são cirurgias separadoras. Por exemplo, os queimados, as fissurados, as sequelas de acidentes, algumas mamas muito volumosas, etc. Mas existem serviços também que realizam cirurgias estéticas, como a Santa Casa do Rio de Janeiro, o Hospital da Asa Norte, aqui em Brasília, dependendo do caso. Enfim, basicamente são cirurgias reparadoras, dada a demanda dos pacientes e que tem que ser atendida. Mas, dependendo do caso, dependendo do serviço, são realizadas algumas cirurgias estéticas também. Doutor, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas uma última pergunta. Uma pessoa que tenha interesse em fazer uma cirurgia plástica, quais são os cuidados que ela deve tomar? Basicamente, a escolha do profissional. Eu acho que o primeiro cuidado tem que ser em relação ao que aquilo representa para ela. A pessoa tem que saber que o cirurgião plástico é um ser humano, ele tem falhas, ele não é computadorizado, portanto, quando você se submeter a uma cirurgia, você tem que saber disso. Você tem que saber que existem cicatrizes que não saem nunca mais, você tem que saber que é um ato cirúrgico com todos os problemas que podem acontecer, mas você tem que saber também que é um procedimento que pode te trazer um bem-estar muito grande. E, de acordo com isso, escolha um profissional que a sua alma diga é esse. Você tem que saber se ele é da Sociedade de Cirurgia Plástica, você tem que ouvir sobre pessoas que operaram com essa pessoa. E, mais uma vez, eu digo, acho que você tem que ter uma empatia com aquele profissional também, porque você tem que saber que aquele resultado é o melhor resultado que aquele profissional pode fazer por você. E de acordo com isso, você vai se submeter e acredito que você vai se sentir muito bem, porque é um tipo de procedimento que trabalha autoestima, trabalha equilíbrios, ele trabalha beleza também, por que não? E, enfim, procure, escolha bem e não se arrependa. Doutor Múcio, nós agradecemos a sua presença e as suas explicações sobre a cirurgia plástica. Eu que agradeço.